Fazer um púlpito do tamanho do encontro. Isso aqui está tão flácido que é capaz de cair. Bem, companheiros e companheiras, eu acho que, depois da apresentação do Mauro, das coisas que aconteceram nos BRICS, eu termino o dia extremamente feliz, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil já tinha realizado a melhor reunião que o G20 já tinha feito. E o Brasil hoje realizou a mais importante reunião que os BRICS já fez, porque nós convidamos novas pessoas, gente importante, para que a gente os convença de que o BRICS é um novo jeito da gente fazer o multilateralismo sobreviver no mundo. Nos BRICS, a gente tem convicção que a gente não quer mais um mundo tutelado. A gente não quer mais Guerra Fria. A gente não quer mais desrespeito à soberania. A gente não quer mais guerra. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive no Estatuto da ONU, para que a gente possa recriar alguma coisa com base nos acontecimentos geopolíticos de 2021 e não de 1945. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do nazismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS, a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esses BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação, sabe, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. A gente não quer mudança no FMI porque eu não gosto do FMI. A gente quer mudança no FMI para o FMI ser um banco de investimento, sabe, para atender às necessidades dos países mais pobres. Não é para emprestar dinheiro e levar os países à falência, como tem acontecido, porque o modelo de austeridade que tem sido feito com outros países é fazer com que a dívida seja impagável cada vez mais. Então, o que nós queremos mudar é criar um sistema financeiro, e o Banco dos BRICS serve de modelo, que a gente possa criar um novo tipo de financiamento, em que a gente possa garantir, inclusive, que alguns países que devem possa ser utilizado a dívida como forma de investimento em infraestrutura, no setor da saúde, no setor energético, no setor de infraestrutura. Alguma coisa tem que mudar. O que a gente não pode é continuar com a mesmice de sempre. Ou seja, nós já temos um século de experiência. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós já temos quanto? Nós temos 55, 80 anos de experiência. Teve coisa que deu certo e teve coisa que não deu certo. O multilateralismo foi uma coisa que deu certo. Querem destruir. Então, essas coisas, nós precisamos ter consciência de que o mundo precisa mudar. Nós estamos vivendo hoje, possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o maior período de conflito entre os países. É guerra esparramada para tudo quanto é lado. E o que é mais grave é que o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser o paradigma para tentar evitar que essas guerras acontecessem, eles são os promotores. Desde a guerra do Iraque, sabe, desde a invasão da Líbia, da morte do Gaddafi, até a guerra com a Ucrânia, ou seja, ninguém pede licença para fazer guerra, vai tomar decisão e vai fazendo. E depois a ONU perde credibilidade e autoridade para negociar. Quem é que negocia? A guerra
Rússia e Ucrânia. Quem é que negocia? Não tem uma instituição capaz de sentar na mesa os dois que estão em guerra, fazer uma avaliação e fazer uma proposta. Eu, de vez em quando, digo, eu já disse para algum jornalista brasileiro, no estrangeiro, de que o Putin já sabe o que vai acontecer. E o Zelensky já sabe o que vai acontecer. O que eu acho que está acontecendo nessa guerra, eu dizia outro dia um exemplo, é que nem se fosse numa greve, o dirigente sindical radicaliza muito para fazer a greve, radicaliza muito, ele fica dizendo 100% ou nada, 100% ou nada, 100% ou nada. Os dias vão passando, ele percebe que não vai vir 100%, mas ele não tem coragem de baixar os 100% para 80%, para 90%. Sabe? Eu queria saber o seguinte, sabe? O que vai acontecer na Rússia e na Ucrânia se não houver uma instituição multilateral ou um grupo de países, como foi feito entre China e Brasil, um grupo de amigos que diga, olha, nem tudo que o Zelensky quer, nem tudo que o Putin quer. Vai ser isso aqui. Coloca na mesma alternativa. Se não tiver alternativa, vai ficar, porque cada um tem o seu discurso para o seu público. E é muito difícil, depois do discurso, você voltar atrás. É muito difícil. Até vocês, quando escrevem um artigo que a pessoa reclama que não está correto, vocês têm dificuldade de voltar atrás? Você imagina numa guerra. Imagina numa greve do setor público. Então, o mundo, vamos ser francos, o que está acontecendo em Gaza já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. Dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas e só se mata inocentes, mulheres e crianças. E cadê a instituição multilateral para colocar um fim nisso? Não existe. A ONU deveria estar coordenando, mas a ONU não pode coordenar porque ela está envolvida nisso. Então, companheiros e companheiras, quando eu digo a ONU, é porque a ONU tem três, até composta no seu Conselho de Segurança, sabe, pelos países que estão envolvidos nisso. Com raríssima exceção, a China, que não está, mas o restante está envolvido, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, você está sem interlocutor. Não existe interlocução para fazer uma proposta alternativa. Nem em Israel, nem na Ucrânia, nem no Congo, nem no Sudão. Não tem. Não existe. É por isso que nós estamos reivindicando uma mudança, sabe, na governança mundial. Que participe país africano, país do Oriente Médio, que participe país da América Latina, que participe, sabe, outros. Qual é a explicação de uma Índia não estar no Conselho de Segurança da ONU? De um país como o Brasil? Ou o México? Ou a Nigéria, que tem 240 milhões de habitantes? Ou a Etiópia, que tem 120 e poucos mil habitantes? Ou o Egito, que tem mais de 100 habitantes? Ou a África do Sul? Qual é a explicação? Nenhuma. Ou seja, os que ficaram no Conselho de Segurança em 1945, ou seja, não querem sair e não querem permitir que outros entrem. Então, é difícil. Então, os BRICS, que não nasceu para afrontar ninguém, os BRICS é apenas ser um outro modelo, um outro modo de fazer política, uma coisa mais solidária, que o banco esteja muito mais preocupado em ajudar os países em desenvolvimento a se desenvolver, os países mais pobres. Que na questão ambiental a gente tenha consciência, como foi demonstrada hoje nos BRICS, de que todo mundo tem consciência que a questão do clima é muito séria. As coisas estão acontecendo e nós não controlamos as mudanças, sabe, das intempéries. Nós não mudamos. Então, o que a gente tem é que cuidar para que não haja
que não haja as coisas. Por isso que nós temos que cuidar dos oceanos, cuidar da floresta, cuidar do ar que nós respiramos. Não existe nenhum radicalismo, não é coisa de ambientalista, não é coisa de universitário, não é coisa de bicho-grilo, como se falava antigamente. Não. É coisa de gente que acredita na ciência. O mundo pode passar por uma catástrofe, como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa que aconteceu agora no Texas, nos Estados Unidos. Pode acontecer. Bem, então, eu acho que os BRICS é um modelo novo, uma coisa nova, uma coisa que se trata com muito mais cuidado, não é uma coisa fechada, não é um clube de privilegiados, é um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da relação humana. Uma outra coisa tem que ser feita, inclusive sobre a questão da inteligência artificial. É preciso que a gente, nos BRICS, crie um sistema de discussão em que todos possam ter acesso à inteligência artificial. Ela não pode ser uma coisa de dominação de meia dúzia de empresas que vão controlar os bancos de dados no mundo, sabe? Quando, na verdade, o Estado é que tem que assumir a responsabilidade de garantir que não se usa banco de dados para fazer guerra, para contar mentira, para contar inverdades. Não é isso que está em jogo. E eu acho que, por conta disso, o BRICS está incomodando. Está incomodando. O que era o mundo antes do BRICS? Sabe? O que era o mundo? Sabe, inclusive, uma coisa importante que nós vamos ter que criar condições é que todo ano a gente vai para a Assembleia Geral da ONU e cada presidente faz o discurso que quer, vai embora, sabe? Não escuta o outro e cada um fala e vai embora. É como se fosse um shopping de produtos ideológicos. Cada um vende o que quer, compra o que quer, sem nenhum compromisso de ler ou não. Ou seja, é preciso que a ONU tenha a conferência para discutir a questão das guerras. Vamos passar um dia, ou 2 dias, uma semana discutindo essa questão da guerra. O que a gente vai fazer para acabar com as guerras? O que a gente vai fazer na questão do clima? Se a ciência nos ensina e nós tomamos decisão, quem é que vai cumprir? Quem é que vai cobrar? Se a gente não tiver uma instituição de governança mundial com mais representatividade, com mais seriedade, nós estamos entrando num sistema muito, muito, muito destrutivo do funcionamento da relação entre Estados, sabe, que não faz bem para ninguém. Me parece que os BRICS podem ser essa válvula de escape que a humanidade precisa para fazer alguma coisa nova. Eu, sinceramente, acho que a gente até deveria convidar os países, sabe, porque nós já somos 10 do G20 nos BRICS. 10. É só convidar os outros 10 para vir para o BRICS. Aí fica uma coisa só, todo mundo discute o mesmo assunto. Sabe? Não precisa ter G7, ter G20, fazer uma coisa só, todo mundo, que poderia ser a ONU. O grande centro de debates dos problemas mundiais. Não é mais. E todo mundo sabe que não é. Por isso é que o Brasil, há tempo, reivindica o direito de participar. Bem, eu estou muito feliz com essa reunião e estou muito feliz com o papel que o Brasil tem jogado nisso, porque nós já fizemos o G20 no final do ano passado, estamos fazendo agora os BRICS, vamos fazer a COP30, sabe, no final do ano. São 3 eventos magnânimos, muito importantes, e nesses 3 eventos o Brasil quer criar um novo paradigma de comportamento. Na COP30 no Brasil, nós vamos ter que discutir uma coisa muito séria. Os líderes do mundo acreditam no que a ciência está falando sobre a questão do clima. É verdade,
o que a ciência tem nos mostrado, que as mudanças são concretas e irreversíveis se nós não mudarmos de comportamento, se nós acreditarmos que nós vamos ter que tomar atitude. Não vamos ficar esperando que os donos dos foguetes vá para achar um planeta. Tem gente procurando lugar para morar. Mas 8 bilhões de seres humanos não têm onde morar. É aqui mesmo. É aqui. Então, nós precisamos cuidar disso. Está nas nossas mãos cuidar. O Brasil tem os seus compromissos. Aqui há, nos países do BRIC, muito compromisso. Eu quero lembrar vocês que, em 2009, na COP de Copenhague, a China era tratada como se fosse a bandida poluidora do mundo. Tá? É importante lembrar, eu estava lá. O Celso Amorim estava lá. O Mauro não estava, porque o Mauro é um jovem. Não estava lá. Pois bem, naquele encontro, a China era tida como bandido. Estados Unidos, a França, a Alemanha, todo mundo queria punir a China. Nós nos recusamos a fazer parte, dizendo que tinha um contencioso a ser pago, tinha um passivo. Os países industrializados tinham poluído o planeta muito mais do que a China, e eles não tinham pago nada. Então, o que nós queríamos é que eles pagassem esse contencioso. Hoje, possivelmente, a China seja o melhor modelo de país que está enfrentando a questão do clima. É o mais rápido na transição energética e está tentando fazer com que a economia efetivamente seja uma economia desenvolvida de baixo carbono. Deveria servir de exemplo para o G7, sabe, para muitos países ricos. É disso que nós tratamos aqui e é isso que eu acho que nós vamos fazer os debates daqui para frente. É importante dizer, o que foi decidido aqui é que nós não queremos continuar vivendo no mundo como estamos vivendo. É preciso mudar o nosso comportamento com relação ao tratamento da saúde do povo. É preciso que a gente mude o nosso comportamento com relação ao modelo de desenvolvimento. É preciso que haja mais financiamento e precisa mudar o modelo de financiamento e também que a gente precisa construir a paz no mundo. Essas são as coisas mais sagradas que nós decidimos. Eu, sinceramente, estou feliz. Acho que foi mais uma coisa forte que o Brasil mostrou que tem competência de articular. E eu termino aqui com vocês muito, muito, muito agradecido. Pense, eu estou triste de um lado porque o Corinthians não foi convidado para disputar essa Copa do Mundo. Se fosse, estaria na final. Mas não foi. Então, fica aí a minha tristeza. E a minha alegria, porque os BRICS estão se tornando campeão do mundo em políticas, sabe, ambientais, em política de inteligência artificial, em política de desenvolvimento e envolvimento da sociedade no debate. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês para meia pergunta. Vamos começar como a gente acertou, os jornalistas. Primeiro, Carlos Menezes, da Agência F. Boa tarde, presidente. Aqui, Carlos Menezes, da Agência F. Ontem à noite, numa... Você sabe o que acontece? Nós temos um sintoma de som muito ruim aqui. Presidente, está me escutando melhor? Nós temos um sintoma de som que a reverberização, às vezes, não permite que a gente ouça, porque não tem nem caixa de som aqui e não funciona essa. Eu tenho uma... Agora, está me ouvindo? Sim, não? Tá melhor? Sim. Boa tarde. Cadê meu aparelho aqui? Aqui meu aparelho. Aqui. Pode aqui meu aparelho. Deixa ele falando, fazendo a pergunta. Ele está falando. Deixa aqui, ele vai falar em português agora. Mas eu quero ouvir português também. Estou te ouvindo. Ontem à noite, numa rede social, o presidente Trump falou que vai impor uma tarifa adicional de 10% a, abro aspas, qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas dos BRICS. Fecho aspas. O que o senhor acha dessa declaração do presidente dos Estados Unidos? Muito obrigado. Olha, eu sinceramente nem acho
que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Vamos para a próxima. Portanto, agora, presidente, a Camila Zaru, do Valor Econômico. Alô? Tá indo? Oi, presidente, boa tarde. Ainda sobre o presidente Trump, ele fez um aceno ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, falando que está acompanhando, aspas, uma caça bruxa que está sendo feito a ele. O senhor falou agora de soberania, tinha falado mais cedo sobre respeito e interferência. É cabível medidas diplomáticas? O Brasil vai reagir? O que o senhor vê sobre essa situação? olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Vamos passar para a próxima, a Ana Ionova, do New York Times. Aqui, o Ricardo está chegando aí com o Só microfone. ouço você, Serginho. Obrigado. Olá, boa tarde, presidente. Minha pergunta é sobre a ameaça de tarifas, porque nesse grupo que acabou de fazer esse encontro, tem vários países que, nesse momento, estão negociando, tentando conseguir algum acordo com os Estados Unidos de tentar fugir de regimes tarifários duros. Eu queria saber se essas ameaças feitas pelo presidente Trump afetaram, de alguma forma, a dinâmica do grupo nesse encontro e se ameaçam a sintonia e o consenso do grupo. Obrigada. Eu só estou sabendo disso porque você me perguntou. Na reunião dos BRIC, ninguém tocou nesse assunto. Ou seja, como se não tivesse ninguém falado. Não demos nenhuma importância para isso. Simone Iglesias, da Bloomberg. Oi, presidente. Boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, presidente? Boa tarde. Tá bom. Estou. Nós gostaríamos de saber se avançaram as discussões para a nova plataforma de investimentos em moeda local
para reduzir o peso do dólar nas negociações entre os países dos BRICS, ou se isso, pelo tamanho e diferenças das economias dos países que integram o bloco, é um desafio gigantesco. E a gente também, o pessoal das agências internacionais, queria perguntar sobre o Irã. O Irã discordou da posição de consenso dos países com relação à criação dos 2 estados. Esse já era um assunto superado pelas 16 reuniões anteriores do BRICS. Então, como é que se navega nesse desafio de um novo país que tem esse desentendimento? Muito obrigada. Veja, primeiro eu queria dizer que, com relação à posição do Irã, ninguém vai pedir para o Irã mudar de posição. E a posição do Irã, na lógica dos outros países, é uma coisa do Irã. Como o Irã está lá perto, está no calor das disputas, ele pode pensar, mas nós continuamos achando que é preciso criar os 2 estados, sabe, e que vivam em harmonia, se desenvolvam, sem nenhum problema de atropelo de um país sobre o outro. Essa é uma tranquilidade para nós. A outra pergunta, qual foi? Veja, essa é uma coisa que, se vocês, jornalistas brasileiros, se lembrarem, em 2004, nós fizemos isso com a Argentina. Se vocês se lembrarem, em 2004, nós aprovamos, sabe, um comércio entre Brasil e Argentina que poderia ser feito nas moedas locais. E os bancos centrais, de tempo em tempo, se reúnem e conseguem estabelecer, sabe, ou seja, a liquidez das nossas relações. No caso do Brasil e Argentina, nós tivemos um erro que foi fazer optativo, não foi uma coisa determinativa. E é muito difícil você fazer as pessoas mudarem aquilo que já estão acostumadas há muitas décadas. Tá? Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas, quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. Tá? Isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Bom, temos as últimas 2 perguntas. O Bruno, da Agência Brasil. Boa tarde, presidente. A declaração final dos líderes fala de justiça tributária, dá destaque a isso. Então, é um assunto que vai ganhando relevância no BRICS, no Sul Global, no cenário internacional. Como que essa relevância pode influenciar a agenda interna do Brasil, agora que no Congresso tem discussão sobre isenção do imposto de renda, taxação de super ricos, e como pode pautar também o que o governo vai levar para a audiência de conciliação no STF na próxima semana? Olha, eu não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Veja, nós mandamos uma proposta para o Congresso. O Congresso resolveu fazer uma coisa, na minha opinião, totalmente anticonstitucional, porque decreto é uma prioridade do governo, do Executivo. Houve um PDL do Congresso Nacional que derrubou, nós entramos na Justiça. Eu não li ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eu estava aqui nos BRICS, mas nós temos outras decisões de outros ministros, diferente da decisão do Alexandre de Moraes.
Nós temos decisões, no caso do ministro Gilmar, aprovando IOF, no caso quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente. Nós temos IOF aprovada no governo Bolsonaro. Então, sabe, quando eu chegar hoje em Brasília, amanhã, eu ainda tenho que receber o primeiro-ministro Modi como chefe de Estado. Amanhã e na quarta-feira ainda recebo o presidente Prabowo da Indonésia. Depois eu vou conversar com o meu advogado-geral da União para ele cuidar desse assunto. É simples assim. Não tem nada de anormal. Tem uma divergência política que é próprio da democracia, sabe? E vamos resolvendo os problemas. A última pergunta da Carla Parelô, do Marcha Notícias. Obrigada. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de perguntar para você qual é a importância da América Latina no bloco dos BRICS, que você tem o Brasil como representante permanente, depois da rejeição da Argentina e de que a Venezuela fosse vetada também. Então, qual seria o próximo passo agora? Se tem alguma intenção de ampliação do bloco em geral também, de repente poderia ser em esses outros mecanismos, como o Foro Empresarial, das Mulheres, o Foro Civil, etc. Gostaria de saber isso. Obrigada. Olha, os BRICS, se eu pudesse utilizar o Raul Seixas, eu poderia dizer para vocês que os BRICS é uma metamorfose ambulante. Não é aquela coisa que já está pronta. O BRICS é uma criança em crescimento. Sabe, nós estamos aprendendo, não tentando repetir os erros dos outros, estamos tentando fazer algo novo. Portanto, eu estou muito tranquilo com os BRICS. Muito tranquilo com os BRICS. Sabe? Acho que o BRICS é a coisa nova que surgiu no mundo, sabe, em que a geopolítica estava determinada por meia dúzia de países considerados ricos. Sabe, se você vê o absurdo do que é o mundo, você veja o FMI, embora os BRICS represente, sabe, metade do PIB do mundo, o PIB só tem 18% no FMI de representatividade. Os BRICS só tem 18%. Eu lembro que, quando a gente estava disputando as Olimpíadas, sabe, a China tinha um delegado e a Suíça tinha 5. A Itália tinha 5. Ou seja, então, a verdade nua e crua é essa. Os países ricos tomaram conta das instituições multilaterais e nós ficamos, sabe, quase que na borda, vivendo de favores. O que nós queremos é construir um BRICS em que a relação seja justa, em que todos participem da decisão e que a decisão seja sempre tomada da forma mais democrática possível. Eu estou convencido que nós estamos criando a única coisa nova que surgiu no mundo nos últimos anos, que é uma coisa que surgiu de nós, não surgiu de cima para baixo, surgiu de baixo para cima. E temos a sorte de ter países importantes, como a China, como a Índia, como a Indonésia, como o Brasil, como a África do Sul, e outros vão entrando. Nós não temos porteira fechada. Quem quiser entrar, diz que quer entrar, nós vamos avaliar. E, na hora que a gente avalia, a gente faz o convite. É assim que é. Pessoal, muito obrigado. É isso, presidente. Obrigado gente, pela participação, gente. Todos agora somos fluminenses, hein? Todos. Um abraço.